dia, pessoal. Hoje, nessa palestra, eu vou apresentar um pouco para vocês um pouco de desenvolvimento de jogos em Flutter. Vou introduzir um pouco o que é Flutter também. E vou compartilhar um pouco das minhas experiências nesse caminho até então. Não vai ter muito código, então, se alguém quiser ver depois algum código, me procura por aí. E vamos lá, então. Bom, me apresentar primeiro. Eu sou Eric Zanardo, eu sou desenvolvedor full stack desde 2007 e eu trabalho com tudo, assim, eu gosto muito dessa área full stack, então já mexi com Java, já mexi com Node, com Ruby on Rails, com um monte de coisa por aí. Mais recentemente, eu tenho trabalhado bastante com mobile, principalmente com mobile híbrido, então React Native, já mexi com Ionic também, e mais recentemente agora fazendo as brincadeiras com Flutter. E nas minhas horas vagas, eu gosto muito de fazer uns jogos por aí. Então, como que eu comecei essa jornada aí no Game Dev, né? Eu comecei lá quando eu era bem moleque, lá em 2005, 2004, a mexer com RPG Maker. Não sei se alguém conhece, mas é uma aplicaçãozinha bem simples para você fazer RPGs, tipo Final Fantasy, Chrono Trigger. Foi lá que eu comecei a brincar, assim, mas foi inclusive lá o meu primeiro contato com linguagem de programação. E depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a trabalhar, fiz técnico, eu comecei a fazer alguns jogos em Java. Esse print aí é um joguinho que eu fiz há uns 10 anos, 11 anos atrás. Fiz tudo em Java 2D. E mais recentemente, eu estou com essa iniciativa com um amigo meu, que deve estar por aí, imagino, ali, ó, que é a Fire Slime, que é a nossa iniciativa de desenvolvimento de jogos. Ainda é um time, assim, não é um estúdio ainda, nada formal, mas a gente está buscando isso no futuro. E aqui é um pouco do trabalho que a gente já fez até hoje, né? A gente tem os dois primeiros, os dois primeiros foram lançados já, são jogos que você pode achar na loja e jogar, eles são completos, são dois jogos casuais, os dois são open sources também, e o último ali é o nosso maior jogo de desenvolvimento, ele é um joguinho tão casual, ele é um jogo mais no estilo Metroidvania, né, que mistura Super Metroid com Castlevania, tem bastante exploração, plataforma. Ele está no estado de demo hoje, vocês já conseguem baixar no Google Play, para iOS um dia, e a gente está trabalhando nele ainda e, quem sabe, até o fim do ano a gente consegue lançar. Mas antes de eu falar de Game Dev em si, eu vou explicar um pouquinho o que é o Flutter, o que ele tem de legal, as features que a gente vê que é bacana dele de ser usado, e o porquê que a gente viu no Flutter uma oportunidade de fazer Game Dev. Então, o que é o Flutter, né? Eu tirei esse texto do Flutter Dev, que é o site oficial da ferramenta, né? Mas estão traduzindo mais ou menos, ele é um conjunto de ferramentas para você construir UIs bonitas, que são compradas nativamente, para mobile, web e desktop, a partir de um code base único. Hoje em dia, você já consegue fazer algumas brincadeiras de Flutter com desktop e com web, mas o forte ainda é mobile. Tanto o desktop quanto o web ainda está bem no status ainda de desenvolvimento, mas a gente já fez umas brincadeiras com o desktop e está bem legal. Até o joguinho que eu comentei que está em demo, a gente conseguiu lançar uma versão desktop para o pessoal ir brincando, e eu vejo bastante futuro assim no Flutter, não apenas como uma ferramenta multiplataforma mobile, mas multiplataforma do universo, assim. Então, aqui eu listei as features que eu acho mais bacana do Flutter, né? Então, como eu já comentei, ele é multiplataforma, ele tem o hot reload dele é muito eficiente, assim. Eu já brinquei um pouco com dev mobile nativo e, dependendo do tamanho do seu projeto, às vezes é demorado, você faz uma feature, quer mudar um label, você dá o play lá, demora. O hot reload do Flutter é muito bacana, assim, eu vou mostrar um GIF depois, para vocês verem que eu não estou mentindo, de um hot reload funcionando, mas você dá um clique do botão e ele atualiza a tua aplicação lá. Ele tem compilação nativa, né? Por que isso é legal? A gente
tem algumas soluções multiplataformas que são baseadas em WebViews, né? Tipo Ionic, Cordova, e tem vários problemas em usar isso, tem umas vantagens também, mas tem vários problemas. O Flutter ele não tem WebView, ele não tem HTML, é totalmente nativo a compilação. E ele também possibilita, apesar de ele ser um framework multiplataforma e rodar tudo de uma base de código única, ele te possibilita você criar features, integrações que demandem de coisas específicas de cada plataforma, né? Então, às vezes você quer usar um recurso que tem no iOS, que é muito legal, mas não tem um equivalente no Android, ou equivalente você entrega de outra forma. Com o Flutter, você pode continuar usando isso sem nenhum problema. Então, esse aqui é só um showcasezinho que eu peguei do próprio site do Flutter, mostrando que ele funciona multiplataforma, né? Então, a gente tem um iOS ali na esquerda e um Android da direita, e você pode ver que o GIF é meio difícil de ver, mas você consegue ver que tem coisas específicas da plataforma, tipo o header está um pouco maior, um pouco menor no outro device. Então, uma das coisas que as pessoas às vezes não gostam de usar multiplataforma é de perder o look and feel de cada plataforma, os guidelines do Android, os guidelines do iOS. No Flutter, se você quiser, você pode implementar isso, né? Você não perde isso. Beleza? Aqui, o Hot Reload, eu peguei também no site do Flutter lá. Então, você vê que ele mudou ali um label, apertou o Hot Reload e ele atualizou ao mesmo tempo. E vocês podem perceber uma coisa muito legal, que ele não perdeu o estado. Então, o 4times, ali, o 4times, que estava antes de ele clicar o Hot Reload, se manteve. Então, quando você está construindo uma UI, e às vezes tem um fluxo complexo, e você dá um hot reload, ele volta para a primeira tela, puta chatice, você tem que chegar até a tela que você estava desenvolvendo. Com o hot reload do Flutter, não acontece isso, é bem prático. E o Flutter, ele usa Dart. Dart ele é uma linguagem multipropósito, multiparadigma, e teve vários motivos que o Google escolheu o Dart. Na primeira vez que eu olhei Flutter, eu falei, nossa, mas por que não escolheu Kotlin, ou Swift, ou Java, até qualquer linguagem mais difundida na comunidade? Mas Dart, além de ser mantida pelo Google, ela já tem um compilador para JavaScript, né? Que o Dart, no começo, o Google usava para isso, para fazer aplicações web. Então, na verdade, o Google não fala por que ele escolheu, mas os motivos que eu vejo que parece que ele escolheu que uma é do domínio deles, eles já têm vários recursos de compilação para o Dart, que facilitou, então, ele fazer a compilação do Dart para o código nativo, que ele teria que fazer todo esse ferramental se escolhesse um Swift, um Kotlin. E é uma linguagem meio bacana, assim. Eu venho de bastante background de Java e JavaScript, e o meu onboarding na linguagem foi muito tranquilo, assim, é muito parecido com as duas. E como que funciona, né? Então, você escreve o seu código numa base de código única lá, feita em Dart, usando os widgets, eu vou explicar um pouco melhor como que é a estrutura interna do Flutter, e você roda lá um comando lá do Flutter e ele gera o APK para o Android e ele gera o IPA ou o deploy no iOS. Eu coloquei um trechinho de código bem simples aqui de Dart, só para vocês poderem ter só uma ideia de como que ela é parecida com Java e JavaScript. Acho que se não falasse, daria para enganar falando que isso aqui é Java ou JavaScript. E, bem simples, só um exemplinho mesmo, para vocês verem como que ela é tranquilona. Esse gráfico aqui, eu tentei achar uma imagem melhor para pôr, eu juro, mas eu não achei. Eu sei que não dá para ler direito, mas explicando a arquitetura do Flutter que possibilita a integração dos recursos de cada plataforma, né? Então, ele tem uma arquitetura baseada em mensagens, e que ele chama de channels. Então, conceitualmente, assim, o teu código em Flutter rodando em Dart, ele vai abrir um channel com o iOS, vai rodar alguma coisa lá, o seu código nativo em iOS vai retornar nesse mesmo canal o resultado. Mesma coisa para o Android.
E como que o Flutter realmente funciona por baixo, né? Então, eu gosto muito de comparar o Flutter com o React Native, porque eu acho que é o competidor do Flutter, é o React Native. E como que o React Native funciona, né? Resumindo bastante, assim, você tem o seu código em JavaScript, cria uma bridge e controla as widgets nativas no seu app nativo, né? Então, todos os widgets que você vê numa aplicação React Native são os componentes daquela plataforma. Então, o texto é um text box, a view é uma view controller e por aí vai. No Flutter não é assim. O Flutter ele optou por reimplementar todos os widgets da forma dele. E como que ele faz? Essa caixinha verde do meio, que é o Skia Canvas. O que é o Skia? O Skia ela é uma API. Ela é bem parecida, assim, a ideia com o OpenGL, só que ela é muito mais friendly do que o OpenGL. Então, ela é uma biblioteca gráfica para você construir coisas bem baixo nível, assim mesmo. Então, todos os widgets eles são renderizados em cima desse canvas da Skia e depois o código, o framework Flutter do Android e do iOS vai traduzir esses comandos da Skia para os comandos no canvas de cada plataforma. E daí depois toda a integração lá com o nativo funciona da mesma forma, com essa setinha para baixo é aquele gráfico que eu mostrei no slide anterior, que é a integração com o código nativo. E foi nesse ponto do Skia que a gente viu a oportunidade de usar o Flutter para se desenvolver jogos. Por quê? O que eu preciso para fazer um jogo? Resumindo bastante. Eu preciso receber inputs do jogador, né? Eu preciso tocar som, um joguinho sem som não tem muita graça, né? E um dos mais principais, eu preciso desenhar coisas na tela. Então, como o Flutter ele tem essa arquitetura de ele escolher desenhar os widgets em vez de ele usar os de cada plataforma e ele expor esse canvas para o usuário, a gente tem toda uma gama que a gente precisa para desenhar jogos. Então, a gente tem métodos de desenhar retângulo, de desenhar imagem, de transformar umas transformações doidas lá, de opacidade. Então, a gente tem todos os recursos gráficos para desenhar um jogo usando a API do Flutter. E foi aí que a gente criou o Flame. A gente não, mentira. Foi o Luke que criou o Flame e hoje a gente eu ajudo ele a manter o código dele. E o que é o Flame? O Flame ele é um motor de jogos minimalistas e a ideia dele ele é prover um conjunto de ferramentas que todo desenvolvedor de jogos que quiser usar o Flutter para desenvolver jogos vai precisar. Então, ele tem uma ideia bem modular, onde você pode usar um pedaço, ou só um outro pedaço, ou usar tudo. Ele tem pessoas na nossa comunidade que usam Flame para desenvolver jogos, que usam, por exemplo, só a parte de assets do Flame, que é sprites, e por aí vai. E o que ele tem de features, né? Aqui são algumas delas, né? A primeira e mais importante que eu acho é o Game Loop, né? O que é o Game Loop? Né? Um jogo ele é basicamente um while true. Né? Ele está sempre iterando ali, onde ele tem alguns passos. Né? Então, ele recebe input do jogador, ele processa a lógica do jogo, ele desenha na tela. Terminou isso, vai de novo, e fica para sempre lá. Então, o Game Loop, apesar de você poder fazer com o while true, se você quiser, você tem outras formas mais bonitas de fazer isso. Então, o Flame ele te provê lá uma classezinha básica de game, onde ele implementa esse Game Loop, ele te ajuda a gerenciar esses passos do desenvolvimento do jogo. Ele também te provê um sistema de componentes. Basicamente, é uma estrutura que a gente pensou que vai ajudar você a organizar o seu jogo, né? Para você não criar lá o seu game.dart e escrever um MMO num arquivo só, né? Então, para não ficar um código super feio e sem organização, a gente propõe esse sistema de componentes. Mas ele é opcional, você pode criar o seu, pode não usar, enfim. Ele possui classes para
gerenciamento de sprites e sprite sheets. Né? Então, sprites é só um nome bonitinho para as imagens que você vai usar no seu jogo. E os sprite sheets, eles são imagens também, mas organizadas de forma mais performática em termos de otimização de espaço. Né? Então, imagina que eu vou fazer uma animação de um jogador que ele tem 150 frames. Em vez de eu ter 150 imagens, eu crio uma imagem só com as 150 frames nessa imagem, isso vai diminuir load de imagem. Né? Você carrega uma imagem só em vez de carregar 150. Ele possui suporte SVG também, né? Isso é o mesmo SVG que a gente usa na web, usa em desenhos gráficos por aí. Ele possui suporte a animações em cima de sprite sheets. No próximo slide eu vou ter um exemplo um pouquinho melhor disso daí. Ele também já coloca algumas ferramentas de áudio, né? Então você consegue tocar música em loop, consegue tocar sound effect. E a parte de input do Flame, na verdade, ele é provido pelo Flutter. Né? O Flutter ele tem uma biblioteca gigante lá de detecção de gestos, né? Então de drag, de pinça, de zoom, e não faria muito sentido a gente reimplementar isso. Né? Então a única coisa que o Flame provê para essa parte são alguns helpers para facilitar você usar no seu jogo as ferramentas que o Flutter já provê. E ele também tem um suporte ao Box 2D, que não sei se todo mundo conhece, mas é uma biblioteca bem famosa aí no mundo de dev para você fazer simulação de ambientes físicos, né, com gravidade, elasticidade, todos esses efeitos físicos. Aí aqui é um exemplinho do que é um sprite sheet animation, né? Esse aqui é realmente a arte dos nossos joguinhos, né? Então eu tenho a imagem aqui do jogador, cada frame tem uma posição dele, e gera esse efeito dele correndo. No Flame, para você ter essa animação, é só você passar o caminho da imagem, quantos frames tem, e o tempo de cada frame. Esse aqui é um outro recurso legal que o Flame tem. O Flare, ele é uma ferramenta que está ganhando bastante nome na comunidade Flutter, porque eles recentemente adicionaram o suporte para Flutter, da ferramenta deles. E é basicamente uma ferramenta para você construir animações. A ideia dela é ser genérica, então você constrói a animação nesse ambiente dele aí, que lembra muito o Flash, talvez, não sei quem mexeu com Flash aí. E ele exporta um XML, um JSON, ele exporta formatos genéricos para você poder usar onde você quiser. E a gente embutiu suporte a isso no Flame também. Aí aqui é um exemplo, né? Então eu peguei essa animação do Bob pulando aí, direto do site do Flare, e do lado ali é o Flame rodando essa animação no simulador. Um outro suporte que a gente adicionou é o Tiled. O Tiled ele também é uma ferramenta genérica para ser construção de mapas baseado em grids, né? Então ali embaixo na paleta é a imagem que a gente chama de tileset, que é basicamente um sprite sheet também, só que o tileset normalmente o conceito dele é descrever bloquinhos, pedacinhos de um mapa, e você consegue depois desenhar no canvas dele o mapa da sua fase. Né? Normalmente a gente usa muito isso para se fazer jogos de plataformas 2D. E ele é uma ferramenta bem velha, eu conheço ele há mais de 10 anos, e ela é genérica, tem plugin dela para Unity, para diversos motores de jogos, e a gente adicionou ela também no Flame. Inclusive, é ela que a gente usa no Tails para fazer os mapas do jogo. Aqui, eu não queria pôr muito código nessa apresentação, mas eu achava interessante ter pelo menos um exemplo bem minimalista de como que é fazer um jogo no Flame. Então, esse foi o exemplo que eu consegui pensar que cabia dentro de um slide. Então, o código que vocês estão vendo aqui é o código necessário para aquela bolinha ficar quicando de um lado ou de outro. E nesse código também, é um exemplo de como que funciona o sistema de componentes que eu comentei lá, que a gente oferece no Flame. Então, nesse primeiro trecho aqui, a gente cria um componente para representar a bola, que fica para um lado do outro. Ela estende de um componente do Flame, que é o Position Component, que basicamente é um componente que
define ele tem uma posição, né, em algum lugar. Então ele tem X, ele tem Y, ele tem tamanho, ele tem largura. Bom, no construtor eu apenas inicializo ele, né, deixando eles com o X, o width, o height, tudo em 50. Esse 50, é legal comentar que ele não é pixels, ele já considera o aspect ratio não, o pixel density do seu dispositivo. E aí vai no iOS é alguma coisa, no Android é outra, ele já cuida disso para você. E beleza, todo componente nesse sistema nosso do Flame, ele tem que implementar dois métodos, o método update e o método render. Né? Então, o update é onde você vai atualizar a lógica desse componente, o comportamento dele, e o render é como desenhar. O método update, ele recebe um double. O que é esse double? É o delta time da última atualização que aconteceu no jogo. Então, lembra que o jogo é um while true lá que fica infinitamente. Então, normalmente a gente passa o delta time para o componente saber como que ele tem que se atualizar. Então, nesse ponto do tempo, onde eu tenho que estar? E aí a gente faz o cálculo aqui, que é um cálculo bem simples. Né? Então, eu apenas somo o meu x com o número 300, que seria 300 pixels por segundo. Eu não sei porque eu pus pixel aí, porque eu acabei de falar que não é pixel, mas enfim. Então, eu multiplico essa minha velocidade, que é 300, versus delta time, vezes a direção, que eu omiti a variável para caber aí, mas é simplesmente um inteiro que 1 representa ir para a direita, menos 1 representa ir para a esquerda, e pronto, eu tenho o movimento dele. E aí, logo abaixo, eu faço a verificação para saber se ele está quicando em um dos lados, e se ele estiver quicando, eu simplesmente inverto a direção dele. Aí, no meu método render, eu simplesmente chamo o drawOval, e passando o toRect, ele é uma classe do próprio Flutter, da própria API de geometria do Flutter, que ele representa um retângulo, né? Então, e o drawOval, no caso, esse objeto canvas, é o objeto canvas do Flutter, né? Que é aquele carinha do Skia lá, que eu falei, que tem os drawovals, directions e por aí vai. E como o meu jogo não tem muita lógica, só tem um componente, ali no último bloquinho é o jogo extende de base game e eu adiciono o componente da bolinha dentro do jogo. Bem simplão. E por que é legal usar Flutter e Flame para fazer jogo? Esse aqui é um dos últimos jogos que a gente lançou recentemente, e é um jogo bem simplinho, né? A mecânica dele é, enquanto você segura no celular, o carinha ali para. Quando você solta, ele volta a quicar de um lado para o outro. E você tem que desviar dos inimigos que ficam caindo da tela. E para ter alguma graça, assim, algum diferencialzinho no jogo, eu resolvi criar uma lojinha de chapéus lá, onde você coleta moedas durante o seu jogo, pega essas moedas e compra por chapéus. E aí, essa segunda tela é isso, né? É a lojinha de chapéus. E o porquê que foi legal? Como o Flutter, ele é um canvas, tudo é desenhado num canvas, e o jogo também, você consegue ter esse efeito aqui. Então, eu tentei circular aqui, o que está circulado em azul é tudo o widget do Flutter, usado para construir as UIs, e o que está circulado em verde são componentes do Flame. Então, o código que faz ele quicar de um lado para o outro na loja de chapéu é o mesmo código que faz ele quicar dentro do jogo. Então, você consegue reaproveitar muitas coisas. E aí, as vantagens de se usar Flutter e Flame. Né? Você sempre vai ter builds, sempre não, né? Mas é mais fácil de você ter builds pequenos. Claro que se você colocar muito S dentro do seu jogo, vai ficar grande, não tem muito o que fazer. Mas, na minha experiência, eu tenho visto que você criar um jogo com poucas imagens, usando um PNG, que é levinho, você consegue ter APKs do tamanho de 4 MB. Assim, esse é muito pouco, e como a gente tem uma gama de devices que nós temos que suportar hoje em dia, né? Tem device com bastante espaço em disco, tem device que não tem, então eu acho que isso importa bastante. O Hot Reload, ele ajuda muito na produtividade, né? Então, você faz uma alteração, roda o hot load, você já consegue testar na hora, né? Isso facilita bastante. A facilidade de construção de UIs, né? Então, aquilo que eu comentei no slide anterior, você consegue usar
todo o framework, todo o que o pessoal do Flutter já pensou para construção de UIs dentro do seu jogo. A comunidade do Flutter é muito, muito, muito ativa, né? Então, é muito fácil de você conseguir ajuda do pessoal. Você consegue entrar tanto no Reddit quanto no Discord, tá sempre pessoas lá ajudando, de todo lugar do mundo, e eu acho isso uma coisa bem bacana. E isso eu nunca consegui testar na minha vida ainda, eu espero um dia ter oportunidade, mas dá para você implementar partes do seu app gamificado usando Flutter. Então, como ele é só um pedacinho ali, você consegue adicionar um jogo, você pode usar dentro do seu aplicativo normal, que você faz, sei lá, o que é o negócio daquele aplicativo, você consegue pôr um pedacinho lá do jogo, fazer alguma parte gamificada, ou até fazer uma animação mais complexa que você precisaria fazer com cálculos geométricos e tal. Mas tem desvantagens também, porque nem tudo é perfeito, né? Então, hoje o Flutter ele não suporta 3D, é apenas 2D, então se você quer fazer um jogo 3D, não vai rolar. Algumas coisas ainda são bem trabalhosas de fazer, né? O Flutter ele já entrou em produção, ele está na versão 1.78, acho. Mas o Flame ainda está em desenvolvimento, a gente está constantemente adicionando novas features. Então, algumas coisas ainda são um pouco trabalhosas de se fazer, você vai ter que escrever mais código para fazer certos tipos de coisas. E o Flame ele é mais na pegada de libgdx, não sei se alguém conhece, ou de SDL, essas game engines onde você mais programa, não tem um editor visual que tem na Unity ou no Godot, né, onde você cria componentes, arrasta. A gente não tem isso no Flame, né? Você tem que fazer tudo no código. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês alguns desafios que eu identifiquei nessa jornada de tentar virar um desenvolvedor independente, né? Então, eu queria ter achado dados mais mobile sobre o Google Play, mas eu não consegui achar, mas eu achei esses dados bem interessantes da Steam, né? Então, na Steam, apenas em 2017, foram mais de quase 7.000 jogos lançados naquele ano. Nesse ano, até agosto, já tem um pouco mais de 5.000 jogos lançados. Então, é um mercado muito doido, assim, né? Tipo, a cada hora deve ter um jogo lançando quase, de tanto que tem. Então, a concorrência é muito grande. E é muito fácil de você... É muito fácil de acontecer do seu jogo sumir nessa massa de jogos que tem sido lançados por aí. Um bom exemplo, aquele primeiro jogo... nos primeiros slides que eu mostrei o jogo que a gente fez, um dos primeiros é daquele robozinho lá, ele chama Breaking Guns Using Gens. E ele é um Endless Runner. E Endless Runner tem infinitos no Google Play. Se você for no Google Play e digitar Endless Runner, você pode scrollar até o resto da sua vida que você não vai encontrar o nosso jogo lá. Mesmo ele tendo mais download e pontuação melhor do que alguns jogos que aparecem na indexação e o nosso não aparece. Eu tentei descobrir o porquê isso acontece, eu não tem nenhum material, se alguém conhecer me fala, pelo amor de Deus, mas não tem nenhum material de como melhorar a indexação dentro do Google Play. Ele fala que você pode usar o pacote, que você pode usar a descrição, o título também indexado, mas eu não consegui, eu não achei nenhuma lógica. Então, assim, é um mercado bem concorrido. E uma coisa que eu percebi que pode ser um caminho que você pode seguir para tentar dar certo. Esse gráfico eu peguei uma semana atrás, mais ou menos, do painel do Google Play do nosso jogo Tales of Lost Mine, que é o demo lá do Metroidvania que a gente está fazendo. E apesar de não ter muito download, se você parar para pensar, no total tem mais ou menos 1.500 downloads. Parece um número baixo, mas não é. Por quê? Depois do lançamento do demo que a gente fez, que foi mais ou menos em julho do ano passado, a gente fez zero marketing. Nenhuma divulgação, no máximo, tipo, meu amigo chegar do lado, você faz jogo? Faça, baixa meu demo lá, mas no boca a boca, sim. E é bizarro você ver como que vai crescendo e como tem uns picos altos de downloads. E o porquê que eu
eu acho que isso aconteceu. Quando a gente começou com a ideia de desenvolver jogo, eu queria tentar fazer alguma coisa diferente, fazer um jogo que tivesse muito, ou que tivesse, não tivesse, talvez. E eu percebi que mobile não tinha jogo naquela categoria Metroidvania quase. Se você vai no Google Play e digitar Metroidvania, você vai ver que tem pouco jogo para scrollar e o Tails aparece lá, mesmo sendo um demo, mesmo não sendo um jogo lançado. Então, esse é o conselho que eu queria deixar para vocês, assim, que apesar de ser um mercado super abarrotado de jogos, ter muitos jogos para você competir, você não precisa fazer algo totalmente diferente, porque é muito difícil também você criar algo do novo hoje em dia, totalmente novo, né? Mas você sempre consegue pensar em alguma coisa diferente, que você possa adicionar, mudar alguma coisinha, mesclar, às vezes, gêneros e dar um resultado legal. E esse acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi assim com pessoas mais experientes, divulgar. Mesmo que você não esteja com o jogo pronto, mesmo que faça, sei lá, 2 meses só que está desenvolvendo o jogo e tem 2, 3 screenshots só para você compartilhar, compartilha. Porque gerar hype, gerar expectativa em cima do seu jogo é a melhor ferramenta de marketing para o desenvolvedor indie. Porque as pessoas hoje em dia elas gostam de engajar, de trocar ideia, de conversar, de saber o progresso do jogo, de desenvolvedores que elas gostam do trabalho. E eu coloquei o Twitter e o Reddit porque, na minha experiência, foram as ferramentas que deram mais certo. Eu tentei Facebook, não gerou nada, nem view quase gerava. E eu tentei... Acho que... Não lembro o que eu tentei. Mas eu tentei o Twitter. O Twitter deu bastante certo. Eu descobri que se você usar as hashtags certas, você consegue muita visualização. A hashtag de Game Dev, Indie Dev e Pixel Art tem milhares de bots que ficam olhando para essas hashtags e retweetando o tweet que você fez. E uma coisa que dá muito certo também é botar GIF. É bizarro você ver a quantidade de visualizações de uma imagem estática, mesmo que seja uma imagem muito da hora, e um GIF. Tipo, se tiver uma imagem muito da hora e um GIF marromeno, o GIF marromeno vai ser melhor. Porque eu não sei o porquê, as pessoas curtem ver as animaçõezinhas lá e dá muito view. E o Reddit... ele é muito legal também, mas ele é um pouco mais trabalhoso, porque tem várias comunidades que são voltadas para acompanhamento dos desenvolvimentos indie. Não, a gente tem o Indie Dev, o Indie Game, tem vários lá. E a comunidade ajuda muito. Por exemplo, eu postei o demo do Tales of Lost Mine no Reddit de Metroidvania e gerou mais de 60 comentários de pessoal dando dica, falando, gostei disso, não gostei daquilo, e gerou um feedback muito valioso. E feedback para o desenvolvedor indie é muito, muito, muito bom. É muito valioso. E esse é uma última forma de você tanto melhorar suas habilidades, quanto divulgar também. O Discord tem várias comunidades que ficam no Discord. O itch.io, ele é um marketplace, digamos assim, que nem é a Steam, só que ela é um pouco mais voltada para indie. E ela é tão indie que ela é mantida por um cara indie. E você encontra muitos jogos independentes lá. E uma outra coisa muito legal do itch.io é que ele tem uma plataforma, um sistema lá, para você organizar game jams, ou participar também, se você quiser participar. Então, tem muitas comunidades construídas em volta de Game Jam. E vale muito a pena participar, porque você treina suas habilidades como Game Dev, porque Game Dev não é só programar, você tem o Game Design, você tem a arte, tem a música. E, normalmente, Game Jams, eu não sei se todo mundo conhece o Game Jam, mas, basicamente, é um hackathon só que para jogos, onde, normalmente, alguém escolhe uma limitação. Tipo, esse aqui é o Game Jam de Game Boy, todo mundo tem que fazer um jogo parecido com o Game Boy. Então, isso ajuda muito a você melhorar suas habilidades como game dev. E também você cria networking. Eu, por exemplo, eu tenho o último jogo que eu fiz, que foi aquele do carinha para um lado do outro, a música dele foi composta por um cara do Rio Grande do Sul que eu conheci online no Game Jam lá,
E, então você cria um network muito bom, assim, é muito bacana. E também dá para você divulgar, né? A gente tem vários Discords voltados para indie dev, então você pode botar seu jogo lá, você vai ter feedback, é bem bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigado.